Boa noite, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, primeiramente, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Nós geralmente lemos na tradução NVI. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E agora na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essas são as palavras do nosso Senhor e nós damos graças a Deus. Boa noite, pessoal. É sempre, antes de tudo, uma alegria poder estar com vocês aqui em Brasília, aqui na nossa comunidade Filadélfia. Eu não preciso dizer da estima que tenho por todos vocês e do carinho, da amizade que já vai de décadas. Muitos de nós aqui éramos ainda jovens quando nos aventuramos na nossa amizade, e graças a Deus que nós estamos aqui para contar a história. Saudando todos vocês que vieram para essa celebração, antes de tudo, é muito importante que a gente diga que é uma celebração muito especial, porque o dia é muito significativo. O dia 25, quando a gente celebra o Natal, nós estamos celebrando o Advento já desde os 4 domingos antes do Natal. Celebramos lá na Catedral, nós celebramos o Natal no culto antecipado, fazemos sempre no dia 22 ou 23, para que no dia 24 as famílias possam ter mais liberdade para estarem juntas, celebrando, como também é nosso propósito. Aí tivemos uma grande celebração. Hoje, lá também acabou de encerrar um culto também de Natal, da mesma forma. Então, estamos já há algum tempo nessa celebração. Mas existem motivos, como foi dito aqui, que nos levam a enfatizar esse dia de hoje. Porque a celebração do Natal, da Natividade do Senhor, tem sido tão distorcida, tão absolutamente distorcida. Eu estou tendo a oportunidade de ver algumas cenas que a cada ano parece que vão se agravando. Essas cenas de você ver o comércio, os shopping centers, as lojas com decorações até muito bonitas, né, assim, plasticamente falando, mas que não dizem respeito a absolutamente nada do que significa o Natal. Vou dar um exemplo a vocês. Um dos principais shoppings de Recife,
ele promoveu a sua decoração de Natal com a história do Harry Potter. Indignou, eu fiquei indignado, gente. Eu tenho limites também. Então eu fui lá no shopping, fiz uma live e denunciei aquilo publicamente, dizendo que aquilo era um absurdo. Como é que se coloca no dia que a gente deve celebrar, ou na época que a gente celebra, um menino salvador que veio numa manjedoura, a gente troca por um moleque bruxo em cima de uma vassoura. Ou seja, são cenas que tornam a coisa absurda. Recife fez lá uma celebração em algum lugar da cidade, onde tinha de tudo. E lá no final, sem uma palavra sequer, apareceu uma figura como José Maria, uma criança, mas não disseram nada, deram muito mais ênfase aos magos, aos duendes, a tudo aquilo que estava em volta. Então são tempos assim, com tanta distorção sobre o Natal, que a gente tem o privilégio de celebrar da maneira apropriada, adequada. Também, para mim, é um dia muito especial, porque como anglicanos e como bispo, a gente se sente muito feliz, nós estamos satisfeitos e felizes de poder participar de duas coisas. Primeiro, do resgate da fé anglicana, cristã, e do avanço da igreja nessa região. Eu trago uma reflexão inspirada nesses dois textos que foram lidos, do nosso papel como cristãos. E nesse tempo que a gente vive, é que se acelera e se mostra a importância de nós celebrarmos o avanço da igreja, entendermos o nosso avanço, o nosso papel como cristãos, a carreira que nos está proposta. Para isso eu quero ler apenas esse primeiro texto que foi lido, aliás, o segundo, de Hebreus, na realidade, capítulo 12, quando ele diz, e você sabe que o texto de Hebreus, a história, o contexto da carta aos Hebreus, é um tempo de sofrimento, é um tempo de perseguição, é um tempo de trauma, que essa igreja que recebeu essa carta, que alguns entendem muito bem que é muito mais que um sermão do que uma carta. Eu recentemente fiz um trabalho sobre esse texto, especialmente sobre o capítulo 12, onde mostra resistência, resiliência e mostra o povo de Deus seguindo firme. Por isso que ele diz aqui, portanto, olha o que ele diz, nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. E ele complementa, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Essa é uma linguagem mais conservadora, que eu gosto quando trata desse texto especificamente. É um texto clássico da mensagem da nossa fé cristã. E esse é um versículo bíblico que, por si, ele nos ensina uma lição prática para as nossas vidas. E é interessante ver a associação com Filipenses, que foi lida aqui pela pastora Juliane. A associação com Filipenses 3 sugere até uma possível influência ou autoria do texto de Hebreus, o que não é provável ter sido do apóstolo Paulo, mas com certeza de alguém sob a sua influência, porque fala a sua linguagem. E é muito parecido. Em algum momento das nossas vidas, veja bem, nós somos instados a optar pelo caminho que nós vamos seguir. Nós optamos por um cônjuge, por uma profissão, por um projeto de vida. Nós vivemos uma vida diante de opções sempre, porque a vida é feita de escolhas, nós sabemos disso. Mas existe também um momento em nossas vidas em que nós somos expostos a uma realidade espiritual,
Eu agora completei os meus 43 anos que eu conheci a Cristo, que eu fui exposto à fé cristã. E sempre que eu passo naquele edifício, naquela avenida, eu sempre olho para ali quando eu passo e não há como não me lembrar daquele 21 de dezembro de 1979. Ali eu conheci a Cristo. Ali foi uma escolha, ali foi uma decisão. E Jesus, ele é muito claro. Ele nunca deixou dúvida que em um momento da vida nós teríamos que optar. E deixou claras as opções. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em Apocalipse ele diz assim: porque és morno e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Em nossa decisão pela vida que a gente intenta levar, pelo estilo de vida, obrigado, que a gente quer empreender, fica a pergunta para a nossa avaliação: como eu devo percorrer, como eu devo correr a carreira cristã? O apóstolo Paulo, lá no final da sua vida, ele diz: completei a carreira, combati o bom combate. Qual é a carreira que eu quero completar? Porque a ideia desse texto bíblico é de alguém que tem um propósito, que está disposto a fazer o que puder para alcançá-lo. É como um atleta na linha de partida, esperando o estalar do som para que ele parta. Ele está atento, ele olha lá para aquela fita e ele diz: é ali que eu quero chegar. Todo objetivo na nossa vida, todo objetivo vai nos levar também a nos confrontarmos com obstáculos. Eu, uma vez, um amigo meu, eu fui atleta durante muitos anos, e eu tinha um amigo que jogava comigo basquete, e ele também corria nas Olimpíadas Estudantis e Universitárias lá do nosso estado. E ele, como tinha as pernas grandes também, ele decidiu correr 110 metros com obstáculos. E ele largou, mas ele não tinha tanta velocidade quanto alguns. Mas ele tinha uma vantagem: ele derrubava todos os obstáculos em vez de tentar pulá-los. Ele, com aquela perna gigante, ele saía derrubando todos eles, e ganhou a corrida. E aí foi um dilema, porque pode ou não pode, está dentro da regra ou não está, e descobriu que está dentro da regra. Ele pode derrubar quantas ele quiser, contanto que ele chegue lá. E ele derrubou todas as barreiras e foi campeão. Na vida cristã, a gente também parte, e às vezes com obstáculos na frente. Agora a gente pensa: de que maneira eu vou alcançar esse objetivo? Esse é um exercício que a gente pode fazer com uma certa frequência, para a gente perceber o objetivo que a gente quer alcançar. Qual é a carreira que a gente quer correr? Então, se você pensou, por exemplo, em ser médico, por exemplo, você deve saber que para ser um médico você deve se esforçar muito, estudar muito, passar no vestibular difícil, estudar 6 anos. Vestibular não, né? No Enem. Eu me lembrei aqui do vestibular porque eu sou dessa época. Tem que estudar 6 anos, fazer uma residência, se instalar como profissional, desenvolver uma carreira. Tudo na vida, a gente tem um plano, tem uma carreira para correr. Com muitos detalhes. Agora, qual é a carreira que você quer correr como cristão? Existe, por outro lado, uma carreira que está proposta, que é a vida com Deus. A vida com Deus e ao seu serviço. Existe uma canção de um cantor que foi, bom, pelo menos na minha época, eu fui um grande fã, ainda sou dele, confesso, que é um cantor chamado Bob Dylan. E tem uma canção dele, em uma fase que ele afirmava a fé cristã, que ela diz assim: você tem que servir alguém. Você vai ter que servir alguém. Como cristão, você vai ter que servir alguém. A carreira que está proposta para nós, para Deus, na vida com Deus e ao seu serviço, o que a gente está fazendo aqui hoje, nesse culto, nessa celebração especial, instituindo ministros locais, confirmando gente, isso significa uma carreira proposta, isso significa um alvo que eu estou perseguindo, eu estou começando
eu estou dando mais um passo na minha carreira. Todos os nossos irmãos que estão aqui, eles estão dando um passo a mais na sua carreira que está proposta em servir a Deus. Porque eles vão ter que servir a Deus. Nenhum de nós, como cristãos, está isento de servir a Deus. E aí o escritor de Hebreus diz, mas a gente tem que se livrar de tudo que seja obstáculo para fazer a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma sequência de atitudes que a gente precisa correr. Eu queria compartilhar com vocês apenas algumas delas. A primeira atitude que eu sugiro aqui é que nós temos que nos desembaraçar. É o que o texto diz. Desembaraçando-nos, ou seja, libertando-nos, ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Nós não somos mais crianças, nós sabemos que o pecado nos rodeia de perto mesmo. E a cada dia parece mais perto. Ele está em tudo, está na mídia, está nas artes, está na rua, está no comércio, está em todo canto. O pecado, ele, de fato, ele está como um leão, como diz o apóstolo Pedro, nos rodeando, tentando nos tragar. A gente tem que se desembaraçar. O que há de pecado em nós temos que desembaraçar. Às vezes é mais difícil, às vezes é menos, mas eu me lembro da minha avó. Minha avó viveu quase até 100 anos de vida. Ia completar 100 anos quando partiu para o Senhor. Minha avó era uma crente, foi a segunda de uma geração de cristãos, confesso, na minha família por parte de mãe. O meu tio-avô, irmão dela, foi que se converteu primeiro. Ele era caixeiro viajante. Ele foi lá para Belém do Pará, e naquele avivamento, lá em Belém do Pará, da Assembleia de Deus, ali ele se converteu, conheceu a Cristo. E sabe o que ele fez? Abre um parênteses aqui. Ele escreveu uma carta para a família todinha que morava lá no interior de Pernambuco, lá em Catende, perto de Palmares. Ele escreveu uma carta e disse, olha, vocês aí agora, esse é o evangelho verdadeiro, e vocês têm que tudo se converter ao verdadeiro evangelho. E sabe o que aconteceu? Todo mundo aceitou o evangelho, a família toda. E ele foi considerado o apóstolo da família, porque foi por uma carta que ele escreveu, que a minha mãe, que a minha avó, que a minha mãe e eu chegamos todos ao Senhor. E a minha avózinha, ela tinha uma habilidade em desembaraçar nós. Qualquer nó nosso, um cadastro, criança pega um cadastro e dá um nó, erra, e o nó fica nó cego. Eu não sei se aqui chama nó cego, né? Nó cego é aquele nó bem difícil de tirar. E a gente, quando estava aperreado, a gente dizia, vó, ela ia lá com a maior paciência do mundo e desembaraçava. Tinha um rolo de lã embaraçada, tinha que dar para a vovó, que ela ia desembaraçar. E toda vez que eu leio esse texto, eu tenho que me lembrar da minha avó. Eu tenho que me lembrar que eu preciso desembaraçar as minhas linhas, porque existem muitas coisas que podem estar embaraçando as nossas vidas, das quais nós precisamos nos desembaraçar para correr a carreira que está proposta. Esses nossos 3 irmãos aqui, e também a nossa irmã, estão hoje tomando uma decisão. E a decisão envolve isso, desembaraçar. E observar sempre, o que é que pode embaraçar a minha vida, a minha carreira? O que é que eu posso me desembaraçar, me livrar? Uma vez eu vi um pregador falando sobre isso, lá numa conferência jovem que a gente teve na nossa igreja alguns anos atrás. E ele disse, olha, muitos jovens se embaraçam com as coisas de Deus, que o próprio Deus dá. O jovem, ele toca no louvor da igreja, mas ele pede a Deus um carro. Aí ele consegue trabalhar e compra um carro e diz, Senhor, obrigado pelo meu carro. Mas ao invés dele ir para o ensaio do canto lá do grupo de louvor, que era sempre no sábado à tarde, ele passa agora a tarde toda lavando o carro, para de noite passear com o carro e até ir para a igreja. Ele se embaraça com aquilo que o próprio Deus dá. Avalie com as coisas que nós nos envolvemos no dia a dia. Veja algumas das coisas
que a Bíblia sugere. Toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmia sejam tirados de dentro de vós, bem como toda malícia. Efésios 4, 31. Em Colossenses 3,8 ele diz, mas agora despojai-vos, ou seja, livre-se também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. A Tito, Tito escreve, porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Desembaraça. 1 Pedro diz assim, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, maledicência, desembaraça. Nossa carreira precisa ser desembaraçada. A gente precisa ir se livrando. Eu uso sempre a expressão gerúndio, escrevi um livro sobre isso, porque eu vejo em muitas situações na Bíblia é usado o gerúndio, no nosso idioma, o gerúndio, no grego tem outro nome, mas é sempre uma ação contínua. A gente não deixa agora, não, eu parei agora e agora eu sigo minha carreira. Não, eu vou deixando, é como alguém que deixa um rastro. Eu vou deixando, eu vou me desembaraçando daquilo que me impede de viver a vida com Deus. Tem um senso de urgência nisso. Romanos 12:11 diz, não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Às vezes, pequenas coisas tiram o nosso foco. 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A gente se embaraça com o pecado que nos assedia. Para correr a carreira que está proposta, a gente tem que se livrar mesmo. Tem que se livrar de tudo que nos embaraça, que nos atrapalha, que nos torna lentos, que nos atrasa, que dificulta a nossa compreensão. Um olhar para fora e para o mundo tão carente de Deus que a gente vive, uma visão ampla, interesses largos, centrado em coisas grandes de Deus, esse é o nosso foco. O nosso foco é esse. Nós que somos filhos de Deus, servos de Deus, cristãos, pastores, líderes, ministros, evangelistas, todos nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Quer correr a carreira que está proposta? Desembaraça. Sai daqui hoje com isso. Desembaraça. Agora, para isso, tem um detalhe. Eu preciso de perseverança. Não é verdade? Você não vai desembaraçar sem perseverança. É algo imprescindível. Na vida de qualquer cristão, a vida cristã exige, ela não pede, ela exige perseverança. Olha, cerca de 3 milhões de pessoas, se acredita, saíram do Egito. Desde lá. Somente Josué e Caleb, provavelmente, chegaram à terra prometida. Mas quem perseverar, Mateus 24:13, Jesus diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança, diz alguém, é a mãe de todas as virtudes. A gente não se desembaraça sem perseverança. Eu escrevi um livro que tem sido bastante usado por aí, que chama-se A Arte de Sabotar a Própria Vida. Eu não sei se vocês conhecem, não é nenhum best-seller, mas é um bom livro, eu diria, que fala sobre como nós armamos as armadilhas para nós mesmos. E é isso que nós fazemos. A perseverança é uma das coisas que faz você sabotar a sua própria vida. Você tem certeza que vai lhe fazer bem acordar mais cedo e fazer uma caminhada, mas você fica torcendo para que esteja chovendo, para que você não possa ir. Não é verdade? É isso mesmo. Se você não persevera, eu admiro os meus 2 filhos, eu admiro neles a perseverança. E nesse particular de exercício, todos 2, tanto o Mateus quanto o Gabriel.
eles são muito melhor do que eu. Eu fui atleta, mas não sou mais. Hoje eu faço todo o esforço possível para me manter em alguma forma e de alguma forma. Mas eles são perseverantes. E os dois estão muito bem, porque eles vão domingo a domingo, só o domingo que o outro não vai, porque é pastor e o domingo é do Senhor. Aí ele não vai. Mas o outro lá vai domingo a domingo. Quem perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E tem mais. Eu quero me desembaraçar para cumprir a carreira, eu vou perseverar nisso, é uma atitude mais do que necessária, como eu disse, a vida cristã exige isso. Jesus disse que a semente brotou com perseverança. Ela deu fruto com perseverança. Mas também existe para onde eu estou olhando. Eu estou olhando firmemente para Jesus. Essa é a minha carreira, eu vou desembaraçar, eu vou perseverar em quê? Olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus. E por que os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus? Porque Ele é o autor da nossa fé. Ele é o nosso comunicador maior, Ele é o nosso líder maior, Ele é o nosso mestre, Ele é o orientador, Ele é o nosso alvo, segundo Filipenses 3:14 e Efésios 4:13 que nós lemos. Quando a gente tira o olho de Jesus, a gente afunda. Lembra de Pedro? Mateus 14. Quando a gente tira o olho de Jesus, a gente afunda. A gente se perde. A família de Jesus tirou o olho de Jesus e se perdeu. Lembra quando Jesus já tinham 2 dias de caminhada voltando para... Imagina aquela época, você caminhar 2 dias, gente. Não era Uber, não era táxi, não era nada, não era nem camelo. A maioria estava caminhando, voltando da celebração lá da Páscoa e de repente, cadê o menino? Onde é que está Jesus, aquele travesso? Aí desapareceu. Aí procura com a família tal. Está com a família? Não, não está. Jesus não está com a caravana. O que é que eles tiveram que fazer? Voltaram 2 dias de caminhada de novo. É que atraso. 4 dias de atraso. Se perderam, porque perderam Jesus de vista. Se você está iniciando a carreira que está proposta em Cristo, tenha convicção de que essas são atitudes mais do que necessárias. Você olha, você se desembaraça, primeiro você sabe qual é a carreira, é chegar à semelhança do varão perfeito, Jesus. Vai se desembaraçando de tudo, vai perseverando e olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Todos nós, de alguma forma, somos servos, somos provados, as nossas vidas pedem coerência, e é isso que trouxe todos nós aqui nessa noite, e especialmente os nossos irmãos e a nossa irmã, que vão dar um passo na sua carreira. Então, o conselho é para todos: livre-se do embaraço, não fique no meio da carreira, persevere, olhe firmemente para Cristo. Tenho certeza que, fazendo isso, nós vamos inspirar muita gente. E também a mim. Eu mesmo me inspiro em pessoas assim. Para isso, Deus nos abençoe, Deus nos cubra, nos dê a graça de viver e completar a nossa carreira, para que, chegando lá no fim, a gente poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé e cumpri a minha carreira. Que Deus nos abençoe.